Bom dia, queridos alunos. Hoje nós iniciamos mais uma vez a nossa disciplina nesse novo ano. Desejo a vocês um excelente ano, que ele traga para a gente muitas coisas boas, muitas realizações, que nada nos falte durante esse período. Vamos lá. Retomando a nossa disciplina, vamos tratar hoje de logística de materiais mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre embalagens, né? Esse que é um tema que permeia a logística desde o seu princípio e hoje nós vamos tratar mais especificamente, né, alguns detalhes sobre o tema. Vamos lá. Bom, de início é importante a gente dizer que esse é um tema, já que na aula anterior nós tratamos um pouco sobre interfaces do marketing, né? Interfaces da logística. Hoje é importante a gente falar, né, que a logística, o marketing tem a embalagem como, né, o seu mais afetuoso, vamos dizer assim, né, membro em comum. Né? A embalagem ela permeia esses dois setores, logística e marketing, de maneira, né, excelente, né? Quando você vê, vamos imaginar diversas embalagens, né? A embalagem de um refrigerante, a embalagem de um Nescauzinho, a embalagem, né, seja de uma massa de cuscuz flocão, né? Isso não importa, né? A embalagem ela serve, né, para proteger e serve para reduzir e mitigar, né, as avarias que podem acontecer ao longo do processo, né? Isso é importante a gente frisar, né? Qualquer tipo de avaria, né, que pode acontecer, a embalagem é responsável por mitigar isso, ou seja, reduzir ou até mesmo eliminar, né, qualquer tipo de avaria e serve, logicamente, para atrair a atenção do consumidor, que esse é o papel do marketing. Então, chamar a atenção com cores, com letras bonitas, com uma fonte bacana, com desenhos, né, formando imagens quando a gente agrega mais de uma embalagem. Essa é a função da embalagem. E esse ponto é o ponto que agrega nessas duas funções de extrema importância para a gestão de uma organização, logística e marketing. Bom, como a gente já veio mencionando, né, no slide anterior, né, o foco principal, ou seja, a principal missão da embalagem é primeiramente proteger e ajudar na distribuição do produto, né? E que essa distribuição, que essa proteção seja a menor possível, o menor custo possível. Então, esse é o grande foco de uma embalagem. Né? Apesar da gente acabar de dizer que também a missão da embalagem, principalmente da embalagem primária, que a gente vai tratar sobre isso, né? Atrair o consumidor, né? A função principal, nada mais é do que proteger e ajudar na distribuição. Então, quando a gente imagina uma caixa de Nescauzinho, por exemplo, quadradinho, bonitinho daquele jeito, ali ela, de certa maneira, está ajudando na distribuição, porque é mais fácil de agregar três, por exemplo, você embala ali bonitinho, né, com uma outra embalagem, a gente vai tratar disso, né? Você é melhor para você acondicionar dentro de uma caixa, né? Então tudo isso, né, é fruto, né, de estudo, né, de como é que eu consigo distribuir melhor, como é que eu consigo proteger melhor, né? O material que eu utilizar lá na embalagem, né, do Nescauzinho é específico, né, para que guarde as condições químicas, físicas e biológicas daquele produto e que nenhum tipo de interferência ocorra de maneira direta no produto. Né? O custo é reduzido à medida que a adoção de uma embalagem diminui as avarias ao longo do processo. Então, quanto menos avarias eu tenho ao longo do processo, melhor. Se eu tenho uma embalagem que fura com facilidade, né, que o produto se perde com facilidade, né, que eu perco, né, de a cada 100 produtos que saem da produção, apenas 90, apenas 30, apenas 70 chegam até o consumidor final, eu tenho um problema muito grave durante esse percurso. Então, eu tenho que ter uma embalagem que seja resistente, bonita, esteticamente, que atrai a atenção do consumidor, que eu tenho condições de embalar ela efetivamente, que eu tenho condições de acondicionar em outros, né, tipos de embalagens, né, para que ela fique mais compacta possível, né, que ela consiga, se ela vai passar, porque eu tenho que transportar, ela tem que pegar sol, chuva, né, condições, né, de calor meio que extremo, né? Imagine um caminhão
ela sendo transportada essa embalagem lá a 50 graus dentro de um caminhão fechado ou mais, né? Que deve chegar, né, dentro de um caminhão fechado, num solzão de meio-dia. E até no supermercado lá, né, se eu vou vender um Nescauzinho, por exemplo, continuando aí no mesmo exemplo, eu vou colocar chegar, eu vou colocar, por exemplo, no meu freezer, na minha geladeira lá do meu supermercado para deixar exposto para o cliente já tomar geladinho. Então imagine aí que eu tenho que ter uma embalagem que ela vai ter que, né, aguentar nessas mudanças de temperatura, esse percurso, todo esse processo para chegar no consumidor de forma íntegra, né, o produto que seja muito bom. E as embalagens podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, que a gente vai tratar sobre isso agora. Daí nós temos três tipos de embalagem. Embalagem, três classificações, vamos colocar assim. Embalagens primárias, secundárias e terciárias. Nas embalagens primárias, são basicamente para proteger o produto e, logicamente, auxiliar na venda do produto. Essa embalagem primária é um dos elementos principais utilizados para vender o produto efetivamente, que é o visual. Tá aí, né, nessa imagem que está no slide, nós temos diversos exemplos da linha Nestlé, por exemplo. Nós temos aí cafés, massa de milho, farinha láctea, Nesfit, Kit Kat, leite moça. Então a gente tem um leite ninho, a gente tem uma infinidade de produtos que a gente já conhece pela embalagem. A gente vê, né, um pacote de farinha láctea, uma lata de leite moça, uma caixinha, um Kit Kat. De longe você já identifica o produto. Então ele serve para essa identificação, para atrair o consumidor, mas serve também para proteger. A embalagem escolhida é um elemento fundamental, porque ela vai servir de proteção, ela vai servir, né, para lhe auxiliar durante o transporte. Tem que ser um elemento escolhido com muito cuidado, com estratégia. A embalagem é fundamental. Então, a embalagem primária, é essa que fica diretamente em contato com o produto. Então, tem uma lata de leite moça, né, o produto em si está em direto contato com essa embalagem primária. Se eu tenho lá um pacote de farinha láctea, a farinha láctea está em contato direto com o plástico lá, que é uma espécie de plástico, né, que é a sua própria embalagem. Então, essa é a embalagem primária, aquela que fica em direto contato com o produto. E nós temos as embalagens secundárias, que são embalagens acessórias, que agregam a embalagem primária. Aí no exemplo, né, tem uma empresa, por exemplo, que vende sucos, refrigerantes, né, tem a embalagem primária, que é a própria garrafinha, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e nós temos a embalagem secundária, que é como se fosse uma embalagem presente, que é uma caixinha que envolve 3 unidades de produtos, né, que vai ser entregue diretamente para o cliente. Então é, essa segunda embalagem, essa caixinha, a gente caracteriza isso como uma embalagem secundária. Ela se soma à embalagem primária. E essa embalagem secundária pode ter uma infinidade, né, de possibilidades. Pode ser, por exemplo, simplesmente aquele plástico que envolve 6 unidades de garrafas PETs de um refrigerante. Pode ser apenas uma sacolinha lá do supermercado que você simplesmente pegou, né, um refrigerante, um suco, um queijo, botou, né, comprou no supermercado e dali você colocou dentro de uma segunda sacola, né, para poder transportar para casa. Isso também pode ser considerado como uma embalagem secundária, como uma caixa de papelão, como uma infinidade de possibilidades, como eu já falei. A embalagem secundária, ela soma-se à embalagem primária, né, para dar mais segurança no transporte, mais velocidade, né, mais resistência. Né? E agora, logicamente, a gente está utilizando isso também para ficar mais bonito, como essa própria embalagem para presente. Poderia vir com o logo da empresa ou uma personalização específica para o cliente, né? E isso chama mais a atenção do consumidor. E nós temos as embalagens terciárias, queridos alunos. Essas embalagens são as embalagens que são conhecidas como embalagens de transporte, que são utilizadas para proteção durante um transporte. Aí vem caixas de madeira, vem pallets, vem uma infinidade de produtos que envolvem,
né, o produto de maneira maior, né, vamos colocar assim, né, não é mais na granel, já em grande quantidade, né, para que eu tenha um transporte e armazenamento mais eficiente. Então, aí no exemplo, a gente tem, por exemplo, um pallet, né, embaixo, né, que é uma ferramenta de transporte, e tem essa caixa grande, né, que também serve para transporte em grandes quantidades, em grandes unidades, certinho? Nós temos diversos outros exemplos, mas esses para ficar mais de forma mais visual para vocês. Bom, e aqui, queridos alunos, nós temos a importância dos retornáveis dentro desse processo. Nós temos hoje no nosso meio uma infinidade de produtos retornáveis. E isso a gente deve atentar, né, para que a gente entenda a importância que eles têm no nosso meio. Aí nós temos garrafas de refrigerantes, nós temos garrafas de galões de água, botijão de gás, né, garrafas, vasilhames de cerveja. Nós temos também outros produtos que, por lei, né, são embalagens retornáveis, como, por exemplo, as embalagens de agrotóxicos. Né, as empresas fabricantes de agrotóxicos são obrigadas, né, a fiscalizar e dar um fim adequado para suas embalagens durante o processo. Elas são obrigadas por lei por isso. Então aí nós temos também outro tipo de retornável, né, que também está dentro do processo, certinho? Né? Por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, né? E quero dizer para vocês que, mais uma vez, reforçando que a importância de assistir videoaulas, ler o material, fazer as atividades no Classroom, para que todo o sistema funcione de maneira mais eficiente possível. Desejo vocês um excelente ano, né, e até muito em breve. Forte abraço.